vamos continuar aprendendo a argumentar, a conversar com as testemunhas de Jeová, sempre de forma amigável, com muito amor, mas mostrando com precisão a razão da nossa fé na Bíblia. Na aula anterior, nós vimos a questão de Deus ser a cabeça de Cristo. Está lembrado da aula anterior? Se você perdeu, não se preocupe. Depois você pode ver no DVD, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos para mais um argumento que é utilizado pelas testemunhas de Jeová para negar que Jesus, nosso Senhor, é Deus Todo-Poderoso. Eu vou utilizar a Bíblia apologética. Por que eu falo sempre a Bíblia apologética? Porque todos os argumentos utilizados pelas testemunhas de Jeová, nós colocamos no rodapé, bem embaixo do versículo ou dos versículos citados por elas. Colocamos até o símbolo do movimento. E na sequência, uma resposta de defesa, resposta apologética. Desta forma, quando você estiver conversando com uma pessoa de outra religião e ela fizer uma citação da Bíblia, diferente daquilo que nós cremos, você abre onde ela citou e você vai encontrar o símbolo do movimento, o que pensa o movimento sobre aquele texto e uma resposta de defesa. Vamos para o texto de hoje. Você chega, está conversando com a testemunha de Jeová e ela vai falar: olha, nós não cremos que Jesus é todo-poderoso porque ele é primogênito de toda a criação. Portanto, além de ser criatura, é o primeiro, tudo bem, mas é criatura. Então, abra a sua Bíblia e eles vão citar. Vai pedir até para você abrir na própria Bíblia João Ferreira de Almeida. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Vão pedir para você, olha, abra na sua própria Bíblia, a João Ferreira de Almeida. Aí você abre, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí elas vão dizer, ó, está vendo? É a Bíblia que está falando que Jesus é o primogênito de toda a criação. Portanto, ele é o primeiro ser criado. Daí, não ser Deus Todo-Poderoso. Olha que argumento! E se você na hora não tiver a Bíblia apologética, como você vai fazer para responder? Vamos para a resposta? Você está aí no portão da sua casa, conversando, dialogando, amigavelmente, hein? Nada de confusão. Conversando, as testemunhas de Jeová estão realizando um trabalho. Elas acreditam que estão prestando um serviço para Jeová. E você está mostrando a razão da sua fé. Então, elas citaram para você Colossenses 1, verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Está vendo? Ele é o primeiro. Acontece que a palavra primogênito, lá no hebraico, no original, não significa necessariamente o primeiro de uma série. Sabia disto? Eu vou citar para você, eu vou mostrar na Bíblia que pode ter outro significado. Abra a sua Bíblia em Êxodo, olha que interessante, Êxodo, tanto no hebraico como no grego, primogênito não significa ser necessariamente o primeiro de uma série, tudo bem? Existem palavras com mais de um significado. A palavra manga pode significar fruto, pode significar manga de camisa, manga de eixo de caminhão, uma palavra com mais de um significado. É o caso da palavra primogênito. Veja Êxodo no capítulo 4, Êxodo capítulo 4 e o versículo 22. Êxodo 4 e 22. Olha o que diz o texto. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ora, antes de Israel, já existiam outros povos. Como Deus está falando que Israel é primogênito? Israel não é o primeiro dos povos. Portanto, a palavra primogênito pode significar também primazia. Não necessariamente o primeiro de uma série. Vamos para mais um texto. Abra no profeta Jeremias,
profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 9. Diz assim o texto: virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Olha aí, Efraim sendo chamado de primogênito de novo. Todos nós sabemos que Efraim não é primogênito de Israel. E agora, como entender? Acontece que a palavra primogênito não necessariamente significa primeiro de uma série. Pode também significar um lugar de primazia. Tudo bem? Tranquilo? Esta seria a resposta correta. Na aula anterior, nós falamos da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós mostramos a divindade, que Jesus é Deus, que Jesus tem duas naturezas, uma humana e uma divina. Na aula de hoje, nós vamos para um outro assunto: o Espírito Santo e as testemunhas de Jeová. Lembrando mais uma vez que tudo que eu ensino está registrado. Por exemplo, sobre testemunhas de Jeová, nós já temos 2 DVDs. Isto que eu estou ensinando, já vamos registrar no 3º DVD, só sobre testemunhas de Jeová. Bem, pegue a sua Bíblia, de preferência a Bíblia apologética. Por quê? Tudo que eu estou ensinando, você encontra na Bíblia apologética e no rodapé uma explicação mais completa ainda do que eu ensino através deste programa. Então abra Atos dos Apóstolos, capítulo número 2 e versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tomando como base este versículo, dizem as testemunhas de Jeová: como pode ser o Espírito Santo uma pessoa e ser alguém cheio dele? Veja, o texto disse: todos foram cheios do Espírito Santo. Então, olha o argumento. Como pode o Espírito Santo ser uma pessoa e ser alguém cheio dele? Veja, as testemunhas de Jeová ainda utilizam o seguinte argumento: assim como João Batista, João o batizador, batizava, ensinou que Jesus batizava com o Espírito Santo e ele batizava com água, assim como água não é uma pessoa, tampouco o Espírito Santo é uma pessoa. Este é o argumento utilizado pelas testemunhas de Jeová para negar a pessoa do Espírito Santo. Tudo bem? Bem, você está na sua casa, de repente toca a campainha, chega a testemunha de Jeová, você deve recebê-la. Elas estão trabalhando, elas acreditam que estão prestando um serviço para Jeová, merecem o nosso respeito. E elas então vêm com o argumento: olha, o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, porque a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Como pode o Espírito Santo ser uma pessoa e ser alguém cheio dele? Não tem lógica, olha que argumento. Mas daí você vai refutar esse argumento com a Bíblia, sempre com a palavra de Deus. E esta refutação, nós colocamos esta explicação completa na Bíblia apologética. Então a testemunha de Jeová faz essa citação, você vai lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e aqui na Bíblia apologética, no rodapé tem a citação, o argumento das testemunhas de Jeová, e na sequência tem a resposta apologética. E a resposta apologética leva você, por exemplo, para Lucas 22 e 3. Lucas, Evangelho segundo escreveu São